tem alguns casos, né, por exemplo, pesquisado por Hernani Guimarães Andrade, né, tem um livro dele chamado Poltergeist no Brasil, né, que ele levanta a hipótese de que possa existir também casos de pessoas falecidas ou de entidades provocando aquele tipo de fenômeno. Ele levanta a hipótese de que pode ser a própria pessoa também, né? Mas pelo tipo de manifestação, né, que tem ali, tem inclusive casos assim de que a parede está totalmente arranhada, né? E aquele tipo de ou então tipo de um corte muito profundo numa Bíblia, né? Ninguém consegue fazer aquele tipo de corte de forma humana, digamos assim, né? Então, alguns casos assim bem assustadores que ele, na hipótese dele, ele levanta outras questões além só dos humanos. No caso daí, questões talvez sobrenaturais ali também, né? Caraca! Quando eu li esse livro, né, aquilo ali era mais fascinante do que filme de terror, assim, sabe? Porque aquilo ali dava um medo, né? Porque ele descrevia, né, muito bem o que acontecia, os fatos, os dados que eles colocavam, né? E por último que ele levanta as hipóteses, né? Hipótese de fraude inconsciente ou, digamos, fraude realmente que alguém estivesse provocando aqueles fenômenos, né? Se é do grupo, e por último que ele lança essa hipótese de espírito ou entidade, né? Legal. Você ficando curioso aí? Tá ficando curiosa? Manda sua pergunta aí, gente. Vai que proseando. E não esquece que já passou aqui, já deixa o like, hein? Chegou, já deixa o like na lata. Já, não me dá REC invertido, como a gente diz. Dá o REC positivo, clica ali. Massa. O Edson perguntou aqui, até uma coisa que eu ia te perguntar. Será que alguma religião tem mais manifestações ou pode demonstrar mais manifestações paranormais, digamos assim? Tem algumas, às vezes as religiões podem ter mais abertura para um tipo de fenômeno e para outros nem tanto, né? A gente, por exemplo, nós estudamos esses fenômenos, né? Telepatia, clarividência, pré-cognição e psicocinesia, né? Mas estudamos também mediunidade, né? Fantasmas, poltergeist, experiência de fora do corpo, experiência de quase morte, né? Enfim, cada religião, ela tem, digamos assim, uma ideia, uma interpretação a partir da religião sobre esses fenômenos. Né? São algumas dão mais abertura, outros nem tanto, né? Por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, no cristianismo, né, vai ter muito mais o fenômeno de profecias. Né? Só que daí a interpretação, né, sobre essa questão de você sonhar com o futuro vai ser o profeta que recebe uma mensagem de Deus, né, de alguma coisa que possa vir a acontecer. Né? Então nós temos muito mais esse tipo de questão em relação a sonhos, né, por exemplo. Se você for ver no espiritismo, né, por exemplo, você tem muito mais a presença da mediunidade, né? Até porque o Kardec estudou muito mais esse fenômeno da mediunidade. Não, né? É que não tem os outros fenômenos, tem, né? Mas assim, o carro-chefe ali, né, é mais a questão da mediunidade. Né? Agora, tem, tipo assim, tem cultos evangélicos que falam, inclusive, de várias línguas, né? O Ian Stevenson estudou o fenômeno, na parapsicologia nós chamamos isso de falar outras línguas, de xenoglossia. Né? A interpretação que eles colocam ali é que o espírito, né, que está, né, digamos, né, tendo vários tipos de vozes ali, né? Enfim, né? Mas assim, se você for ver, por exemplo, no budismo, né, existe a predominância às vezes da reencarnação, né? Tanto é que os Budas, os pequenos ali, quando eles dão as primeiras manifestações ou lembranças de vidas passadas, eles colocam ali objetos, né, do antigo lama, né, para ele reconhecer se é realmente, digamos assim, é o lama que está ali, então ele vai reconhecer os objetos que são deles, dentro de outros muitos objetos que são colocados ali. Né? Então, quer dizer, cada religião tem, de alguma forma, a gente entende assim que parapsicologia e religião, elas estão muito ligadas, né? Porque esses fenômenos fazem parte da construção, depois, das religiões em torno do fenômeno.
né? Então é muito curioso isso, né? A questão das curas mesmo, né? As questões das curas, né? Tipo de pessoas, né? Que estavam enfermas, né? E serem, digamos assim, curadas por alguém, né? Os relatos bíblicos, né? De curas lá de Jesus ali, né? Nós temos essa questão ali. Só que a interpretação é que Deus está fazendo isso através dele, né? Entende, né? E nós estudamos dentro da parapsicologia que pode ser também a própria pessoa que possa fazer esse tipo de manifestação. Né? Mas em todas, quando a gente... Cada uma tem uma interpretação, né? Cada religião tem uma interpretação, cada religião tem uma forma de demonstrar isso, de lidar com essa... Isso. Isso. Tanto é que a maioria dessas experiências, assim, elas são absorvidas pela religião da própria pessoa. Agora, acontece também de pessoas de terem fenômenos paranormais e dentro daquela religião aquele fenômeno, às vezes, não tem uma interpretação que integre a pessoa. E aí às vezes, pode gerar um problema, né? Porque aquilo que a pessoa está experimentando não é aquilo que é esperado dentro dos dogmas daquela religião. Né? Por exemplo, uma criança supostamente de 3 a 5 anos que começa a falar que não pertence àquela família, né? E que a pele dele, por exemplo, não era aquela, não é branca, é negra, né? E que ele era um preto velho e que fazia plantas, né? Plantas medicinais para a população. Né? E aí, e a família católica, né? Ninguém falava desse tipo de assunto com a criança, né? E ele realmente ia lá no quintal, pegava as plantinhas, né? E faziam, né, chá para as pessoas que estavam doentes lá dentro da casa. Ninguém ensinou isso para a criança. E aí ele lembrou, né, que ele não morava ali, ele falou que morava num lugar muito pobre, né, e eles chamavam de favela, né, enfim, né, e ele começou a descrever esse local, né, e na época, né, foi apresentado esse caso para esse pesquisador aqui do Brasil, o Hernani Guimarães Andrade, e ele, junto com um médico psiquiatra, eles resolveram pegar esses dados da criança e tentar verificar se existia algum local que era semelhante à descrição que a criança estava colocando. E, curiosamente, eles encontraram um local semelhante, né? E a criança foi reconhecendo. Eu falei assim, olha, não é bem isso, né? Mas eu lembro desse local. E aí eles foram até uma casa de um senhor. Daí eles falaram assim, daí perguntaram para a comunidade se existia algum preto velho ali. Tava, não, existe sim, né? Ele mora lá embaixo. Eu falei assim, não, mas como assim, né? Mora lá embaixo, então não morreu? Então não é essa criança aqui daqui, né? Enfim. E foi até lá realmente, né? E quando chegou nessa casa, veio realmente um senhor negro, né? Idoso já, né? E aí quando esse senhor negro apareceu na porta, a criança viu e ele falou assim, meu irmão. E aí falou assim, todo mundo ficou meio confuso, né? Enfim, e para dar um pouco mais de fidelidade, né? Que realmente ele era o irmão, ele dizia que existia uma foto com os dois juntos, né? E aí esse senhor ali foi lá e pegou realmente a foto e tinha realmente os dois. Né? E foi naquele momento ali, né, que você vê, é um tipo de experiência de lembrança de vidas passadas que dentro da tradição católica você não vai ter esse tipo de fenômeno sendo geralmente contemplado, né? A não ser que se pegue, por exemplo, antes dos textos mais antigos, né, os textos apócrifos que não pertencem à Bíblia, que pode ter a menção de reencarnação ali também, né, enfim. Mas naquele momento ali a família pediu ajuda, né, tipo desse parapsicólogo ali, né, para tentar entender o que se passava ali, né? E aí depois disso as duas famílias se integraram, né, a criança, né, ficou bem, assim, né? Ele está em outro livro chamado Reencarnação no Brasil, né?